Seja bem-vindo à Lily School. Hoje vamos falar sobre 5, não 10, 5 motivos para você não usar o gráfico de pizza. Vou trazer um pouco da vivência que a gente tem em projetos dentro de empresas e também aqui sobre esse livro, o Storytelling com Dados, que é um livro muito famoso aí no mercado de análise de dados. Bora lá? Olá, eu sou o Eric, consultor da Lily School, e hoje vamos falar sobre 5 motivos para você não fazer um gráfico de pizza. E aqui principalmente coloquei até aqui do lado o gráfico de pizza 3D, que geralmente aparece no Excel aí como uma opção, como gráfico recomendado para utilizarmos. Então, o que a gente pode começar aqui? Da onde que tiramos essa ideia? Acho que a primeira ideia aqui para mostrar para vocês é sobre o livro, o Storytelling com Dados. Esse livro aqui, esse trecho, essa frase, eu tirei até do próprio site da Amazon, do livro, ok? Então ele fala, a capacidade de contar histórias com dados é a habilidade ainda mais importante em nosso mundo dos dados crescentes. Como assim dados crescentes? Porque o nosso mundo está em constante evolução. Às vezes um dado está falando algo que daqui a um mês ele está dizendo outra coisa. Isso auxilia onde? Na tomada de decisão mais assertiva. Então, nesse livro, ele dá várias dicas de como você mostrar melhor os seus dados, como você entender melhor o seu público, como que você está passando aquela mensagem, né? Às vezes você reclama que o público não entendeu, mas muitas das vezes a culpa não é do público, né? Às vezes a culpa é de quem está mostrando aquilo, quem está levando aquela informação adiante, ok? Então, foi daqui que a gente tirou isso. E aqui eu queria mostrar para vocês 5 motivos para você não fazer mais esse tipo de gráfico. E outro ponto importante que eu queria trazer para vocês, é até um teste de lógica, às vezes, que aparece, que é quantas pernas esse elefante possui. Seus dados, eu preciso dizer isso para você, seus dados não precisam ser um teste de lógica. Ele não precisa ser um teste de lógica. O seu dado precisa bater o olho e entender. Você não precisa, precisar contar quantas pernas tem, como que está o gráfico, o que aquele gráfico quer passar de mensagem para mim. Não é que a pessoa que está fazendo o gráfico é mais inteligente que você, ela precisa passar a informação de um jeito mais simples e fácil. O nosso mundo está evoluindo o tempo todo e a gente precisa ter pouco tempo para analisar um gráfico. A gente não precisa ficar maturando aquela ideia, tentando, ok? Então agora, antes da gente entrar, eu peço para você se inscrever no canal, só vir aqui ao lado, ó, inscrever-se, se você está gostando do conteúdo e para a gente continuar trazendo esse conteúdo para você, beleza? Então, continuando aqui com o que? O nosso primeiro motivo. O nosso primeiro motivo é, não é possível distinguir o tamanho de cada um. Muitas vezes, peguei até esse exemplo aqui na internet, que é o site mais acessado em Marte. É um exemplo bem simples e o azul é o Google, o laranja é o site da Érica e o cinza é o Yahoo. Agora eu pergunto para vocês, qual que é o site mais acessado em Marte? Não dá para saber. Você não tem um número ali descrevendo. As cores também, nesse sentido aqui não ia fazer nenhuma lógica também. Então, como que eu mostro melhor essa informação? Então, o primeiro motivo é você não conseguir distinguir no olhar. Então, uma mensagem quando ela é clara, na hora que você bate o olho, você já consegue distinguir. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, antes de passar aqui, um ponto extra, que é quando a gente está fazendo um processo seletivo de pessoas que vão analisar dados ou apresentar dados, ou que ela tem um relatório e que tem gráficos de pizza ou pizza 3D, isso não passa tanta senioridade, tanta maturidade. Então você perde um pouco de credibilidade. Então esse aqui é um ponto importante aí em relatórios de análise de dados, ok? Então eu queria trazer para vocês um estudo de caso que está nesse livro. Foi uma pesquisa que fizeram sobre o que você acha um programa de ciências, o que você achava sobre ciências antes e o que você acha depois. Então eles fizeram como que você mostraria o resultado dessa pesquisa com os alunos. Então até aqui falando que são alunos, crianças do 2º e 3º ano do ensino básico. Ok? Então aqui eu já entro com o segundo motivo. O segundo, que é, se você pedir para alguém falar que entendeu o gráfico e ela demorar muito tempo, ou for fazer assim com os olhos, ficar tentando descobrir qual cor que é que alguma coisa está errada. Esse já é um motivo. Então se demorar muito tempo,
Esse é um ponto de atenção. Então esse aqui é um exemplo ruim que o livro cita, que ele fala, pô, como que eu consigo comparar o antes e depois? Pô, o entediado é o azul? Não, o entusiasmado é esse azul. Então ele passou de 19 para 38. Então eu já sei isso daqui para vocês, porque eu parei e dei uma olhada. Mas é difícil de você distinguir. Existem outras formas? Existem. Então vamos passar para o próximo exemplo e o próximo motivo. Então aqui a gente já entra no terceiro motivo. Você pode entender a conclusão da pesquisa, dos seus dados, e trazer a conclusão. Não necessariamente precisa ser um gráfico. Tá vendo aqui? Aqui ele percebeu que, ó, após o programa piloto, 68% das crianças expressaram interesse nas ciências. Então ele saiu ali de um resultado negativo para um resultado mais positivo, com o maior número de crianças representando o que gostam ali, que tem esse interesse em ciências. Então ficou um jeito claro, com um número grande que você bate o olho e fala, pô, faz sentido. Então, e antes, quanto que era? Comparados aos 44% ao entrarem no programa. Então, no início era 44% e passou para 68%, mostrando um sucesso no programa que fizeram, ok? Então, a gente precisa deixar clara essa informação e ela não precisa ser um gráfico. E também, um quarto motivo, você pode usar outras opções, tá? Então, vou mostrar 3 opções dentro desse quarto motivo para vocês, que esse daqui está no próprio livro, ok? Então, como você se sente em relação às ciências? Aqui, você tinha 5 opções para responder. Antes, ok, era 40%, o pessoal estava indeciso. E passou aqui para 14%, certo? Mas aqui, ó, tem interesse e entusiasmado subiram drasticamente. Então, aqui eu sei que cinza é antes e azul é depois, tá vendo? Então aqui, ele com as cores, colocando uma coluna do lado da outra, ficou muito claro a mensagem. Então, se você for ler ali como você se sente em relação às ciências, antes e depois, você bate o olho e você já sabe o que a mensagem está te passando. Aqui um outro exemplo do próprio livro também é como você se sente em relação às ciências. Então, o que é ruim, que é entediado ou nada demais, ele colocou em cinza. Eu não quero chamar atenção para essa mensagem. E também, o que é ok, ele colocou em laranja, que é um ponto neutro, e depois ele tem interesse e entusiasmado, que era menor, e depois ficou maior. Então o pessoal estava muito indeciso no começo. Às vezes eles poderiam nem entender o que era aquilo. E aqui também ele coloca até, aqui nessa parte de baixo, ele coloca que é até uma... Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, tá vendo? Ele coloca até uma mensagem com a cor informando os pontos mais importantes dentro dos resultados e dos gráficos horizontais, tá? Então, se eu for passar aqui mais um ponto, esse daqui é um pouco polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas ele também passa mensagem para nós. Então, como assim, Eric? Me explica esse gráfico. Como você se sente em relação às ciências? Ó, o ok era 40%, era o maior número. E ele passou para 14%. E aí o que acontece? O maior agora, no depois, tá vendo? Ele é entusiasmado. O entusiasmado antes era o terceiro maior relevante ali dentro da pesquisa. Entenderam? Então, aqui ele passa a mensagem? Passa. Então, ele entendeu o público e passou a mensagem de uma outra forma. Vocês viram quantas maneiras você consegue fazer isso? Então, esse aqui foi o quarto motivo, diversas maneiras para você conseguir passar essa informação, ok? E um quinto motivo, quinto e último motivo, é você pode usar ao seu favor as ferramentas. Então, tá vendo? Esse gráfico aqui não é um gráfico de pizza. E nem um gráfico de pizza 3D. Ele é um gráfico de rosca que o próprio Excel fornece ele para você, o próprio Power BI fornece ele para você. Então você pode usar as ferramentas ao seu favor. Até a autora aqui do livro, ela cita isso. Ela fala que usa muito o Excel dentro dos gráficos dela, ela presta serviços de consultoria também. Ela fala que ela usa muito o Excel. Então, o jeito que ela escreveu ali o texto do lado, é possível fazer com o Excel? É sim. Você pode usar o Excel, que é possível. Então, isso vai ser um assunto para outra aula que eu ensino vocês a fazer o gráfico daquela forma. Tem bastante conteúdo aqui para a gente aprender também. Uma outra dica é, utilize poucas variáveis. Tá vendo? Então, uma dica é, aqui são 3 variáveis. Eu bato o olho, eu sei o que está falando, é a distribuição de produtos. Então, qual que é a pergunta para eu chegar nesse gráfico?
como está a distribuição de venda dos nossos produtos 1, 2 e 3. Pô, eu bato o olho aqui, eu sei que o 1 é 32%, o 2 é 49% e assim vai, tá? Então, esses são 5 motivos aí pra gente não usar o gráfico de pizza. Você tem outras opções, mostrei aqui 5 motivos plausíveis para vocês, baseado no conhecimento que a gente tem dentro dos projetos de consultoria que prestamos e também dentro de livros, teorias que nós temos aí do mercado. E se você quiser saber mais, quais são as opções? Uma opção, essa daqui, é você ler o livro. Acho que esse livro tem que ser um livro de cabeceira, você pode procurar bastante conteúdo sobre ele na internet, você pode comprar o livro, vou colocar o link aqui da Amazon para vocês, para facilitar a vida de vocês. Não é um link, não tenho comissão, não tenho nada, eu só indico porque é um livro bom. Então, se é um livro bom, é sempre bom passar para frente. Uma outra forma de você saber mais também é o curso Método Lilly de Excel. Se você entrar aqui, vou mostrar para vocês hoje. Geralmente eu não mostro, mas aqui a gente tem todos os nossos módulos, desde a base, o intermediário, a gente tem aqui o intermediário 2. Aqui eu estou nessa aula de gráficos, introdução. Então tem toda uma aula aqui para a gente assistir. Eu mostro um pouco sobre como funciona cada tipo de gráfico. A gente tem aqui os materiais, a descrição, explicando um pouco sobre o vídeo. Temos todos os bônus aqui. Então, se você quiser saber mais, você tem diversas opções. Você pode ler o livro, você pode ver o nosso conteúdo aqui no YouTube. É só você se inscrever no canal, manda para seus amigos, deixa um comentário. Eric, me ensina aquele gráfico que você mostrou, que eu quero aprender, que eu vou fazer para você. Ou aqui temos um método Lilly de Excel, que o link também está aqui na descrição abaixo, certo? Muito obrigado, pessoal, e tamo junto. Valeu!